As pirâmides do Egito continuam desafiando a lógica até hoje. Como foram construídas com tanta precisão há milhares de anos? Neste vídeo, o cientista Léo Lousada revela o que a ciência realmente sabe sobre essas construções e desmonta algumas das maiores teorias da conspiração. Mas atenção, no final você vai conhecer um mistério que ainda está escondido bem debaixo das pirâmides. Acabou de estrear um filme na Apple, Fonte da Juventude, né? Uhum. Os caras vão aí, a Fonte da Juventude estaria debaixo de uma das pirâmides lá, né? Tá embaixo, no filme tá embaixo da menor, que é a de Miquerinos. Daí eles entram e aí eles descobrem... Eles se valem no filme de uma coisa que tá acontecendo agora lá no Egito. Tem uma tecnologia nova, que não é nova, na verdade, mas ela tá sendo usada agora com uma tecnologia melhor. Isso mesmo. Sim. É uma espécie de uma ultrassonografia, pra gente conseguir entender, que você joga no solo e na pirâmide e você consegue achar espaços ocos. E aí dentro da pirâmide eles já encontraram alguns lugares ocos. Eles acharam uma câmara, que até então eles não sabiam o que tinham, e já acharam o que a gente chama de corredores de serviço, que é uma espécie de corredor dentro da pirâmide por onde os trabalhadores devem ter usado para conseguir fazer algumas coisas. E aí... os alienígenas, desculpa. E aí eles começaram a descobrir... Teve uma missão japonesa agora que descobriu dentro da esfinge 6 câmaras. Então eles estão começando a descobrir coisas que eles não tinham ideia, que eles não tinham como descobrir. Teve até um estudo agora... Ele é de 2022, na verdade, mas ele ficou famoso esses dias, de uns cientistas lá, um da Itália, da Universidade de Pisa, outro da Escócia, que eles fizeram isso num solo embaixo da pirâmide, e eles acharam alguma coisa... Né? Das três. É grande. E, ali na planície, né? Uhum. E eles acharam alguma coisa embaixo. E aí a galera começou a pirar, e tem uma construção... Na verdade, aquilo ainda não prova nada. Pode ser só uma diferença de densidade de rocha. Na verdade... Como pode ser alguma coisa lá embaixo mesmo. Isso foi uma confusão, porque o que acontece? Foi bem sacana isso, porque essa galera aí da Universidade de Pisa, eles já são meio da pseudociência. Eles adoram esse rolê de pseudociência. Uhum. Então, quando eles entregaram esse estudo, eles entregaram com ilustrações do que deveria ser. Mano, é um negócio que ele é absurdo. Chega a ser um negócio meio Lovecraftiano. Porque tu vê que, tipo assim, a pirâmide e a profundidade da câmara é 18 vezes a pirâmide. É tipo, parece como se a pirâmide fosse um elevador lá pra baixo. Lá umas espirais em volta. Uns pilares, uns espirais. E já trazendo umas respostas. Tipo, não, esses pilares eram usados pra energizar espiritualmente o negócio, o orgônio, sei lá. Cara, eu li o artigo, cara. E os caras chegam a afirmar que aquilo provavelmente é construção de Atlântida. Então chega nesse... E é um artigo, entre aspas, científico, mas não tem nenhuma revisão de pares, nem nada. Só que a galera pirou com isso. Teve gente indo na internet falando, olha, agora finalmente comprovaram que foram os ETs. Chegou a hora. Cara, não comprova nada. Onde as pirâmides estão construídas, ao contrário do que muita gente pensa, não é na areia. Olha aí o estudo, tá vendo? Olha a diferença, olha o que é que os caras viram e olha o desenho que os caras fizeram em cima. Pois é. Não dá pra você olhar pra uma mancha dessa de densidade e já desenhar um negócio com espiral e tudo. As pirâmides, elas estão construídas em cima de um planalto de rocha, não é de areia, que nem as pessoas acreditam. Elas foram construídas ali justamente para suportar o peso. Não são 3 pirâmides, são 9 pirâmides que estão ali. Porque a gente tem 3 pirâmides menores em cada pirâmide grande. Quando você olha para essa construção, você vê que ali tem outros cemitérios em volta. Perto da pirâmide tem o cemitério dos trabalhadores. O cara, o arquiteto da pirâmide, a gente sabe o nome dele. Ele tá enterrado lá, a tumba dele tá lá, dizendo que ele é o cara que projetou a pirâmide. A gente sabe isso, tá lá. Então você olha que ali provavelmente devia ter uma necrópole. E talvez, uma das explicações que os arqueólogos acreditam, é que existia uma necrópole mais antiga ali embaixo, com a galera enterrada ali embaixo, e que os caras depois foram lá e pegaram aquele lugar que é um lugar bem alto, que já era um cemitério, já era um lugar sagrado, já tá do lado do Nilo, que é o lado dos mortos, que lá não podia ninguém morar. Lá o lugar de enterrar, onde o sol se põe, que é o ocidente, é o lado ocidental do Nilo, não tinha casa, era só cemitério. O cara falou, ó, ali tem um baita de um planalto bacana, põe a pirâmide lá. Agora, chegar no ponto que os caras chegaram, né? A gente conversou sobre isso outro dia. Não dá, os caras já começaram a criar uma cidade subterrânea. É que eu percebo que a galera quer que seja isso. A vontade é muito grande. É muito grande. Mas sabe quem seria o mais interessado? Seria o governo egípcio. Pois é. Você já imaginou se isso mesmo fosse construído? Vamos supor que fossem ETs se tivesse construído, não egípcios trabalhadores. Infinito. Cara, o Egito ia ser um lugar que todo mundo no planeta ia conhecer. O governo egípcio ia adorar isso. E a galera falar, eles escondem. O negou, né?
Negou que o estudo... Negou que o estudo foi autorizado. O governo egípcio cometeu um erro aí. Porque o professor Zahi Hawass, que já foi ministro lá das antiguidades, ele foi muito rápido para atacar o estudo. E quando ele foi rápido, ele falou, nós não demos autorização para os cientistas fazerem o estudo. Só que os cientistas usaram imagem de satélite. Imagem de satélite pegando o solo, você não precisa da autorização do país para fazer isso. Então, quando ele fez isso, aí ele abriu uma brecha pra galera, tá vendo? Ele nem leu o trabalho, ele não sei o que, ele nem sabe o que ele tá falando. Mas na real é que os caras deram uma pirada ali e uma galera embarcou na pirada junto, cara. Bom, vamos lá. Dentro desse assunto mesmo, né? O Thiago ele tá perguntando o que você pensa sobre a possibilidade das pirâmides terem sido construídas por civilizações pré-diluvianas. Tem base em algum texto bíblico ou é viagem? Cara, pelo que a gente tem de dados e fatos e o que a gente tem de documento da época e, enfim, dos túmulos, não. Elas foram construídas pelos egípcios mesmo. E acho que um pouco daquilo até que eu falei do começo, quando a gente pega desenvolvimento da construção das pirâmides, que a gente vai ver nas primeiras que deram errado, a gente vai percebendo que os egípcios eles foram aprendendo a construir. Então, a partir do momento que eles vão aprendendo a construir, você vê isso. O Egito é um grande campo de aprendizado de construção de pirâmide, até que eles acertaram. Então, não é antediluviano, não tem como ser, até porque a gente tem lá os corpos enterrados dos trabalhadores, com a datação, com a vida deles, com o ano que eles nasceram, que eles morreram, então não isso tem até como. Não é nenhum mistério, isso até não fácil. Isso até se a pessoa tiver um pouquinho de paciência de procurar no meio acadêmico, ela vai encontrar os artigos falando disso. Então, mas é importante até falar disso necessariamente, porque justamente tem muita gente que acredita que a Atlântida seria uma civilização anterior à egípcia e que teria inspirada a egípcia nesse sentido, sabe? A lore de Assassin's Creed, ela saiu de algum lugar e foi desse tipo de crença, de teoria nesse sentido. Mas até quando a gente pega a mitologia de Atlântida, que vem de Platão, que diz que ouviu de um egípcio, que ouviu de outro egípcio, cara, a diferença, a gente tá falando de quase 3.000 anos de diferença, sabe? O Platão, quando cita Atlântida ali no trabalho dele, que a Platão tá citando uma metáfora. É um livro de filosofia metafórico. E a galera levou a sério a ideia de Atlântida. Porque imagina, se ela quando Platão fala que a Grécia venceu a Atlântida. Se a Atlântida era tão desenvolvida, com carro que voava, com cristais, com laser, a Grécia estava na idade do bronze. A arma do grego era uma lança de bronze e um escudo de bronze. Em Pares ali tava com não tinha como. Então, às vezes a gente tem muita dificuldade de encaixar nos tempos as coisas. As pirâmides, elas têm o tempo que elas têm, datado já, a gente já sabe, e elas são pós-mitologia do dilúvio. Essa questão da esfinge não ser a cabeça real de um faraó que trocaram, é real ou não? Também não é real. Tem uma história ali que é o seguinte, quem vai pro Egito consegue ver isso lá. Tinha um braço do Nilo ali do lado da esfinge. Tem um porto lá. Já foi escavado, o porto tá lá, tá visível para todo mundo. Eles tiravam a pedra do barco, colocavam ali no porto, eles faziam já o molde, e aí eles construíram o templo funerário do faraó Khafre. E aí porque tinha que construir o templo para fazer a parte de mumificação, era 70 dias, e aí eles estavam construindo a pirâmide lá no fundo. Só que entre o templo e a pirâmide tinha uma rocha gigantesca que atrapalhava a visão de quem estava no porto, olhava para o templo, olhava para a pirâmide lá no fundo, tinha uma rocha no meio do caminho. O que eles fizeram? Eles esculpiram a rocha para ser a esfinge. E a esfinge está esculpida com o rosto do Khafre. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente achou estátuas do Khafre. E é o mesmo rosto. Então ela sofreu degradação com o tempo, teve lá um muçulmano maluco lá que foi lá e arrancou o nariz dela, porque ela estava enterrada até o pescoço, ele foi lá e arrancou, mandou destruir, mas só destruíram o nariz. Você respirar agora no outro mundo, cara, puta aí, né? Mas a gente tem estátuas que foram encontradas no templo mortuário de Khafre, que são as estátuas que são iguais à esfinge. Então, na verdade, a esfinge é uma grande homenagem ao Khafre, que é o dono da segunda maior pirâmide ali. Que é aquela pirâmide que tem aquela parte de cima ali, mais cobertinha. Vamos lá, o Márcio, ele tá perguntando aqui. Vocês acham que as câmeras secretas podem guardar algo que mude a história da humanidade ou mais do mesmo? Olha, eu acho que no sentido da gente entender
a inventividade dos egípcios e a capacidade de construção que eles tinham, Sim, cara, eu acho sim. que com certeza. E talvez, como algumas daquelas câmaras ali são de muito difícil acesso, talvez se em alguma daquelas câmaras um bandido de tumba não encontrou aquilo, porque, cara, nas pirâmides a galera foi e saqueou a parede. Ela levou tudo embora. Sobrou sarcófago lá de A Quéops, pirâmide tá sem o teto, né? Porque o teto era de ouro, né? Era uma piramidezinha de ouro em cima da pirâmide. que alguém provavelmente levou e roubou aquilo. Então, assim, talvez essas câmaras, elas possam ainda encontrar, ter algum tesouro nessas câmaras, alguma coisa que a gente não encontrou. Não acho que vai ter ouro, essas coisas, mas talvez tenham pergaminhos, talvez tenham inscrições, algumas coisas que a gente não conhece. E acho que vai ser uma forma da gente descobrir um pouco da engenhosidade egípcia. A gente tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Esse cara que eu falei, o Sete I, a tumba dele no Vale dos Reis tem um túnel que ele vai se afinando, se afinando, se afinando, se afinando, se afinando. Meu Deus. E Que chega agonia. num negócio tão fino que ninguém sabe como é que os caras construíram aquilo. Porque não entra uma criança ali, não entra um ser. Então, já mandaram um robozinho lá, só que ele chegou num ponto que perdeu o sinal, tiveram que trazer de volta. Então, assim, eles estão tentando ainda descobrir o que tem lá. Então, assim, tem ainda muito mistério que os egípcios conseguiram de alguma forma fazer. O templo de Ábidos com aquele negócio da água. Talvez os caras inventaram uma válvula hidráulica que tá lá de pedra, alguma coisa que tá lá que a gente ainda vai descobrir. Então, eu acho que quando a gente conseguir acessar essas câmaras, talvez a gente consiga atestar finalmente o tanto que os egípcios eram inventivos e o tanto que eles tinham uma mente avançada pro tempo deles em termos de construção, né?